Bom dia, pessoal do 7º ano. Tudo bem, galerinha do bem? Como vocês estão? E aproveitando a palavra bem, eu espero que realmente todo mundo esteja muito bem. Vamos continuar aí naquele esquema, né? De nos guardarmos, de nos preservarmos e logo, logo, se Deus quiser, a gente tá de volta aí a todo vapor. Enquanto isso, né? Enquanto esses dias esse dia não acontece, a gente vai estar por aqui na telinha de vocês, aí do seu computador ou do seu celular, tá bom? Nossa aula hoje é de história também. Lembrando a vocês que vocês devem seguir a grade das aulas, tá? Então, olha lá, a mesma grade que a gente tem lá no colégio vai estar acontecendo aqui. Então, eu vou soltando as aulas para vocês no canal e também compartilhando nos e-mails, né? De acordo com o nosso cronograma de aula, tá certo, gente? Então, vão acompanhando aí as aulas que vocês têm, exatamente os vídeos que estarão sendo disponibilizados para vocês. Certo, 7º? É isso. Então, vamos lá. Nós vamos continuar agora a nossa aula número 2, tá bom? Dia 27 de março, certo? Então, a gente vai estar falando hoje sobre o absolutismo propriamente dito. Nós conversamos na aula anterior, né? Falamos um pouquinho sobre essa questão e hoje, efetivamente, vamos entrar na palavra absolutismo, que vem do radical absoluto. O que é algo absoluto, gente? Total, não é? Algo que pertence exclusivamente a um ser, a uma coisa ou a uma pessoa. No caso aqui nós estamos falando de poder, né? Então a monarquia absoluta acontece onde o poder está centralizado exclusivamente na mão de quem? Quando eu falo monarquia, de um rei, tá certo? Então a gente vai ver aí por que é que voltou a alguém centralizar em suas mãos o poder total. Vamos voltar um pouquinho lá no final do feudalismo de novo, tá? A gente lembra que lá no feudalismo tinha um reizão, eu até desenhei na lousa para vocês, né? Imaginem lá um espaço grandão de terra, tinha um rei. Esse rei, ele começou a perceber que ele tinha que dividir as terras por conta das invasões. Ele não conseguia dominar todo o seu espaço de terra. Então, o que ele fez? Ele disse lá: olha aqui, ô João, nós nos conhecemos há muito tempo e eu preciso que você cuide de um pedaço de terra para mim, porque eu não tô conseguindo dominar todo o meu reino. Pode ser? Aí o João falou: pode ser, seu rei. A partir desse momento, gente, eles fizeram um acordo que se chama-se acordo de vassalagem. Pode ser que vocês lembrem, né? Vamos puxar aí na memória. Então, ele deu um pedaço das suas terras, ou vamos dizer que ele deu um presente a essa pessoa, que nós podemos chamar de feudo, não é? E aí essa pessoa passa a ser, então, o seu vassalo. Ele passa a ser o suzerano e a pessoa que recebeu o presente passa a ser o vassalo. Vocês lembram disso, né? Só que aquele pedação de terra do rei, ele começou a ser tão divididinho que a gente percebe que o poder do rei mesmo, ó. Por quê, gente? Porque quando eu começo a dividir as minhas terras, eu não mando mais naquele bloquinho de terra que eu dividi. Quem manda agora lá é o cara para quem eu dei as terras para cuidar, ou seja, o senhor feudal daquele lugar. Então o rei mesmo, o reizão, o todo-poderoso, começa a perder poder. Por isso que a gente diz que lá no feudalismo o poder era descentralizado. Ou seja, o rei deu um pouquinho de poder para cada um e ele mesmo acabou ficando sem o seu poder todo como era antigamente, tá? Já no final do feudalismo, a gente percebe que as mentalidades não são mais as mesmas, as pessoas não pensam mais como pensavam na época ali dos servos, né? Onde os servos trabalhavam em troca de proteção, de uma casinha, de comida. Não tinha aquela ideia de pagamento pelo trabalho, não é mesmo? Então as pessoas começam a mudar, as pessoas começam a perceber, isso é próprio da evolução humana, tá? Nós estamos em constante mutação, não só em termos políticos ou econômicos, mas também de evolução humana. E aí então as pessoas começam a mudar o seu modo de ser, né?
E a gente percebe que no finalzinho do feudalismo o comércio vem com toda a força, ele começa a aflorar lá nos burgos, falamos isso na aula passada. E aí surge uma nova classe social, os burgueses, a burguesia, que, na verdade, gente, ela começa a se ascender, ela começa a subir na sociedade, porque afinal de contas é ela que mantém aí, né, agora o que a gente vai tratar do comecinho do capitalismo, do embrião, nascimento bem lá atrás do capitalismo. Então começa a surgir o que? As feiras, começa a surgir o comércio, começa a surgir, volta, né, a questão da moeda. Vejam, a moeda existiu lá na Idade Antiga, né? Na Idade Média que ela dá uma quebradinha aí, e depois ela volta a circular no finalzinho da Idade Média, na passagem para a Idade Moderna, tá bom? Então, os comerciantes começam a ficar meio incomodados. Eles falam assim, poxa vida, eu pago imposto aqui, né, pro dono do burgo aqui, eu que tô fazendo o negócio acontecer, eu que tô aí na alta e não tenho participação nenhuma na política, não consigo assimilar nada e eles não deixam com que eu fale, com que eu opine. Então a burguesia ela começa a ficar meio irritada dentro desse projeto. Em contrapartida, os servos, que alguns já viraram burgueses, os servos também começam a perceber que aquela vida de ficar ali servindo o senhor feudal não é mais tão interessante. Então, a burguesia acha por bem falar assim, olha, estamos prosperando, mas a gente precisa de um poder centralizador. Não dá para ficar aí um monte de feudos, cada um com a sua moeda, cada um com a sua língua, cada um cobrando imposto da gente. Vamos centralizar, que fica muito mais fácil para a gente aqui na questão comercial. Por outro lado, o próprio senhor feudal começa a perceber que o poder dele está caindo. A ideia de ter muita terra já não é mais a fonte principal de riqueza. A riqueza agora é o início do capitalismo, a ideia de venda, troca, ok? A ideia de lucro começa a nascer. Então, tanto a nobreza, gente, quanto a burguesia faz um acordo de colocar aí alguém, não é? Centralizar alguém no poder para poder gerenciar melhor toda essa situação. E os nobres também, eles enfrentavam neste momento muitos desafios com os servos, muitas revoltas, tá? O servo não é mais aquele servo bonitinho que dizia assim para tudo. Nunca, gente, o poder do senhor feudal havia sido contestado e agora está sendo. O servo quer a sua liberdade, ele quer também participar das coisas. Ele não aceita mais ser tão submisso quanto foi até então. Até aí, ok, Sal? Fechou? Então vamos continuar. Neste momento, forma-se então o que nós chamamos de absolutismo, ou seja, uma pessoa com poder real, né, que vai aí ser quem vai dirigir todo o Estado, tá? O que nós chamamos de estados nacionais, começa a se formar os estados nacionais. É daí que nascem as nações, tá? Por exemplo, a França, a Espanha, é tudo daí que a gente vai começar a delinear quem é quem dentro desse espaço, tá bom? Então, com o advento disso, nós vamos ter o nascimento dos estados nacionais, ou seja, uma pessoa no poder gerindo toda a sociedade, tá? Alguns princípios dos estados nacionais foi unificar a moeda, tá? Então agora naquele pedação de terra o comerciante tem uma moeda só, muito mais fácil para ele, não é? A formação de um exército que vai cuidar daquele todo, não é tudo mais bagunçado, não é tudo mais divididinho, agora é uma coisa só. E também o que eu coloquei para vocês aqui é a centralização e unificação das terras. Isso vai facilitar bastante para eles na vivência daquele momento, tá? Quando a gente estuda história, gente, a gente tem que lembrar do momento em que está se passando. Quando a professora fala da palavra mentalidade, é o que o homem pensava ser correto para aquele momento,
tá? Muitas vezes a gente olha, né, com os nossos olhos atuais e fala, imagina, que gente doida, fazer um negócio desse. Pessoal, a gente tem que saber que eles não tinham essa vivência da gente nos nossos tempos atuais. Pode ser que é possível que daqui 400, 300 anos alguém olhe pra gente e fala, nossa, olha o que eles faziam na política, olha o que eles faziam na economia, nossa, olha o jeito de pensar daquela civilização. Normal, não é? Nós somos aí fruto do meio em que vivemos, né? Então não adianta contestar lá, falar que eles estavam errados. Era a realidade deles. E a gente estuda tudo isso para entendermos onde estamos agora, né? Lembrando que história é uma ciência, tá? A gente estuda lá atrás para entender aqui e de repente modificar o que há de vir, né? Com os nossos pensamentos. Gente, uma outra coisa só para a gente fechar o nosso vídeo de hoje é lembrar que durante o absolutismo, não é, onde centralizou o poder na mão do rei, a pedido não só da burguesia, mas também da nobreza, o rei ele gerenciou o Estado muito mais voltado aos interesses dessas classes. E aí eu pergunto para vocês, e o povo? Né? Alguém pensou em benefícios para o povo? Alguém pensou em incluí-los aí dentro de alguns benefícios? Não, tá? Então, nesse período do absolutismo que a gente está estudando aqui, que vai inaugurar, né, o período da Idade Moderna, o povo não faz parte dessa ideia aí de ajuda ou a ideia de partilhar com eles também uma prosperidade, tá? O povo vai continuar pagando imposto, o povo vai continuar vivendo dentro daquele espaço que lhe cabe, mas o absoluto, né, a monarquia absoluta, ela gerenciou o Estado absoluto, para a nobreza e para a burguesia, tá bom? Gente, a gente volta aí na nossa próxima aula, de acordo com a grade que eu falei para vocês, tá? Estudando mais um pouquinho na sequência aí da nossa apostila. Deixa eu só falar para vocês o que a gente fez até agora. Hoje nossa aula foi da página 6 até a página 10, tá bom? Nós falamos sobre isso. Vou deixar uma lição de casa para vocês. Tenho certeza que alguém já falou, lá vem a professora, lá vem ela. Lição de casa, página 8, nós temos um em atividade para fazer, tá? Então, retornando aqui, página 8, em atividade. Vou mostrar aqui, ó, página 8 em atividade, certo? Aqui, gente, tá pedindo para que vocês façam uma pesquisa em grupo, mas, obviamente, grupo é a última coisa que a gente quer agora, né? Então, vocês farão a pesquisa isoladamente, tá certo? E aí, vocês façam, por favor, manuscrito, numa folhinha à parte, coloque seu nome bonitinho, que assim que voltarmos às aulas, eu pego com vocês. Certo, sétimo? Super beijo da Pro e a gente se vê até a próxima. Bye, bye.